que ele fica aí, fica também. Amém? Agora. Alô, agora Amém? chegou. Fica livre, querido. O louvor pode ficar à vontade, no final eu chamo vocês, certo? Muito obrigado. Graça e paz, gente. Boa noite, tudo bem? Para mim é uma alegria estar aqui, né? Quero agradecer inicialmente a confiança do pastor Humberto, né, de me mandar pregar numa igreja tão ungida. Agradecer a presença da minha esposa maravilhosa aqui, né? Me apoia, a grande investidora e apoiadora do meu ministério. É engraçado que quando a gente casou, a gente começou a fazer a escola de ministros e ela pagava a minha escola de ministros, senão eu fosse a primeira a investir na minha escola de ministros. E agradecer realmente o convite, a pastor, a confiança, né, do púlpito da igreja. E sabemos que grandes ministros já passaram por aqui, né? E o pastor de vocês também é um grande ministro, a responsabilidade está aqui com vocês. Quero agradecer a presença de todos aqui, sejam bem-vindos. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite, Pai. Queremos te agradecer pela tua presença nesse lugar, Pai. Que lugar glorioso, Pai, a tua presença, Pai. Queremos te agradecer, Pai, porque sem a tua presença é apenas uma palestra, Pai. Sem a unção do teu Espírito, Pai, é apenas uma palestra que tenta convencer pessoas, Pai. Mas com a tua presença nesse lugar, Pai, eu creio numa ministração de graça, Pai, marcando os corações com a tua palavra nessa noite, Pai. Uma palavra ungida que vai edificar, instruir o teu povo, Pai, e conduzir o teu povo a um lugar, Pai, onde o Senhor tem preparado para eles desfrutarem tudo do que o Senhor tem para eles, Pai. Eu quero te agradecer por essa noite, Pai, pela tua palavra, Pai, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado, Pai, porque o Senhor deixou a sua palavra. Obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo, Pai, naquela cruz. Pai, para conquistar uma eterna redenção para nós. E é por isso que nós estamos aqui, Jesus, para te agradecer, para dizer que somos gratos pela tua palavra e dizer que dependemos de você, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Gente, eu quero conversar hoje com vocês sobre um assunto bem interessante, não é? É uma coisa que eu ouvia, o pastor da nossa igreja, ele prega sobre esse assunto, mas como eu não entendia, sempre que eu saía do culto, quando ele falava sobre isso, para mim era como se aquele culto não tivesse feito muito sentido, não é? E depois de eu experimentar essa instrução que eu recebi, então eu pude compreender melhor e trazer para vocês aquilo que, essa é uma parte dessa minha experiência com esse tema daqui. O tema da ministração é assim, diga comigo, veja o seu futuro. Então é assim mesmo, não é preveja não, é veja o seu futuro. Vocês vão entender do que eu estou falando, não é? Vamos lá, a gente vai começar aqui em Efésios 3, no verso 20. Esse é um dos versículos mais animadores do Novo Testamento. Quando você começa a ler esse versículo, você dá logo vontade de correr, diz, meu Deus do céu, está tudo feito, está tudo pronto, não é? Mas antes de eu ler esse versículo, nessa versão que está aqui, na 3:20, já está, vocês projetam aqui, né? Está projetado, mas antes eu quero ler esse versículo na The Passion, na tradução da versão americana The Passion, que ela diz assim nesse versículo, olha, nunca duvide do grande poder de Deus para trabalhar em você e realizar tudo isso. Ele fará infinitamente mais do que o seu maior pedido. Essa versão diz isso. Ele vai fazer muito mais do que o seu maior pedido. Agora, se você não pedir, ele vai fazer? Porque, veja, Deus conhece as nossas necessidades, não é assim? Mas por que então que Ele quer que a gente peça? Porque existe uma resposta que nós damos à palavra de Deus quando nós abrimos a boca e pedimos. Não é? Isso é fé. É a reação do espírito humano à palavra de Deus. E o verso continua. Ele fará infinitamente mais do que o seu maior pedido, o seu sonho mais inacreditável, e excederá sua imaginação mais selvagem. Olha o que esse versículo diz, né? Aí ele diz assim, ele superará todos eles, pois o seu poder milagroso constantemente energiza você.
Né? Então, eu gostei dessa versão porque ela traz um pouco de algumas palavras que eu vou querer deixar bem ressaltado nessa noite. Né? Ele fala que Deus vai fazer o seu sonho, vai realizar o seu sonho mais inacreditável. Então, ele começa a falar dessa palavra sonho. E depois ele começa a falar sobre exceder a sua imaginação. Então, qual é a diferença entre o sonho e a imaginação? O sonho é uma coisa utópica que você pensa assim, eu sonho isso aqui, mas é aquele pensamento que passa tão vagamente na sua mente que você nem considera, rapaz, isso aqui é tão distante que isso aqui, não, meu Deus do céu. Né? É aquele pensamento que vem assim, 3 vezes durante a sua existência na Terra. Né? Agora, quando ele fala sobre a imaginação já é diferente. Porque a nossa imaginação é construída de quê? De um conjunto de pensamentos habituais. Então, é aquilo que são aqueles pensamentos que vêm recorrentemente na tua mente e vão construindo uma imagem dentro de você. Esses pensamentos vão construindo uma imagem dentro de você. Né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre qual é o papel que a imaginação tem dentro desse processo em que nós operamos com Deus em fé. Né? Nós somos o Ministério Verbo da Vida, né? E a gente fala muito sobre o papel que a confissão de fé tem, né, nessa manifestação do sobrenatural na nossa vida. Sabemos que Jesus Cristo já veio, a gente não precisa pedir para Ele fazer, né? A gente sabe que Jesus ele conquistou uma herança eterna, né, que é muito mais além do que aquilo que a gente pode imaginar, como diz aqui. Mas então, nós precisamos aprender como nós interagimos com o sobrenatural para que a gente possa ver essa manifestação exterior aqui. Mas será que essa interação com o sobrenatural é somente aquilo que sai da nossa boca? Ou será que existe algo mais? Né? A gente vai começar a ver aqui, né, que quando ele fala aqui sobre exceder a nossa imaginação mais selvagem, não está falando que é uma imaginaçãozinha, uma coisa que, é uma coisinha que Deus vai fazer, não. Mas está falando aqui que existe um comprometimento da nossa mente, da nossa alma com a palavra de Deus. Não é? Porque a confissão de fé é uma expressão da palavra de Deus, é uma expressão que sai do nosso corpo, né? É uma ação correspondente do nosso corpo à palavra de Deus. É o que sai da nossa boca. Né? A convicção interior, né, aquela convicção de que Deus e a sua palavra não falham, e que vai acontecer aquilo que eu estou dizendo, esse é o componente que está dentro do nosso espírito. É aquela convicção interior. Só que se você tem essa convicção interior, mas você não fala, você não vai desfrutar. Não é? Então, o espírito da fé diz, não é? Eu criei, por isso eu falei. Mas se a crença é do coração e a fé e a confissão é da boca, onde é que a nossa mente entra nesse processo? Não é? Muitas vezes a gente vê algumas pessoas frustradas com a vida de fé, por quê? Rapaz, eu ouvi a palavra, estou confessando a palavra, eu falo de manhã, de tarde, de noite, eu falo. Mas olha, não é uma questão de ser um papagaio, não. Não é quanto mais eu falo acontece. É o quanto o meu coração que crê, com a minha boca combinada, falando aquilo que eu acredito, que me faz o quê? Me faz entrar nessa realidade. Só que entre o nosso espírito e a nossa boca existe a nossa mente. Nós somos um ser trino, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos dentro desse corpo. Então, o nosso corpo oferece essa resposta falando a palavra. O nosso espírito dá essa resposta, não é? Com essa convicção interior que traz essa paz para o nosso interior. Mas, se nós temos uma convicção interna, né? Nós temos até uma boca que fala, mas se a nossa mente está comprometida com imagens que não estão alinhadas com aquilo que Deus falou, a gente não pode ter expectativa de que se manifeste aquilo que Deus disse. Então, muitas vezes, você vai ver pessoas frustradas que até saem da igreja dizendo, rapaz, esse negócio de fé não funciona não. Espera aí, não funciona não? Ou será que foi você que não conseguiu interagir de modo adequado com Deus para isso acontecer?
Então, eu quis trazer um pouco sobre como nós vamos operar nesse campo mental, na nossa alma, não é? Para que nós possamos cooperar com Deus eficazmente, para que tudo aquilo que Deus tem para nós venha se manifestar. Não é? Então, por que eu quis trazer essa versão logo daqui, essa versão americana? Porque, se você perceber, a nossa parte aqui, não é? Qual é a nossa parte aqui? Ele fala assim, não duvide do grande poder de Deus para trabalhar em você. Então, ele fala, quando você lê o resto do versículo, você percebe que o versículo ele vai atribuindo toda a responsabilidade do resultado daquilo que nós estamos crendo a Deus. Então, não transparece muito que essa ideia de que é uma cooperação nossa com Deus. Né? Fica parecendo que é um ato de soberania de Deus. Não, Deus vai fazer tudo. Aleluia, eu creio que isso vai acontecer. Mas, no final das contas, a gente fica sem responsabilidade de interagir com isso. Essa versão da revista atualizada, pode colocar, ela é diferente. Ela já traz uma compreensão mais para aquilo que eu estou querendo trazer para a gente. Diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, diga comigo, pedimos, ou pensamos, diga comigo, pensamos. Tu consegue entender que não é somente o pedir, tem um pensar envolvido? E diz assim, conforme o seu poder que opera em... E não, Deus está dizendo, ó, Deus vai fazer infinitamente mais, mas Ele vai dizer, ó, você está envolvido nesse processo. Deus, a promessa de Deus está aí, está. Mas Deus está dizendo, ó, vai operar em você. Eu procurei várias versões, tentando uma preposição diferente dessa, de em, aqui, porque eu estava pensando que Deus poderia estar querendo dizer assim, através de você. Mas não é através de você, é em você, porque vai ser gerado dentro de você. Muitas vezes a gente está nesse campo em que a gente se alimenta da palavra e começa a falar a palavra, mas dentro de nós não foi gerada uma imagem daquilo que Deus falou. A gente está operando mecanicamente, deixando a palavra sair da nossa boca. Né? Mas Deus está dizendo, olha, a palavra vai operar em você. A palavra vai gerar em você. Então a palavra entra em você e vai gerar uma imagem. Não é assim? Os pensamentos são assim. A gente pensa, se eu disser assim a você, olha, não pense agora no elefante. Quem não pensou? Todo mundo pensa na hora. Quando a gente fala, aquilo gera uma imagem. E também foi assim, Deus falou a palavra dele, para quê? Para gerar imagens em nós. Não é? E esse versículo diz assim, que conforme o seu poder que opera em nós, né? Nós, como a gente falou antes, nós somos um espírito, mas nós temos uma mente, temos uma alma. Então, a operação da palavra de Deus vai no nosso espírito gerar essa convicção, mas no nosso corpo vai gerar a nossa confissão, mas na nossa alma vai gerar o quê? Imagens, visão. A palavra de Deus foi escrita para gerar em nós uma visão. Deus quer que você preveja o seu futuro. Ele te deu uma promessa para você usar a tua imaginação, para você se projetar nesse cenário e você começar a viver profeticamente aquilo que você ainda não está no presente. Ah, irmão Eduardo, você tá dizendo isso porque você é da supervisão da coordenação doutrinária, você está querendo vir com esse papo estranho, nunca ouvi falar nisso. Não, eu vou mostrar para vocês que Deus opera assim, sim. Tá certo? A gente vai lá em Romanos 4, rapidinho. Romanos, no capítulo 4, no verso 17. Diz assim, falando de Abraão, né? Então, assim, se a gente for querer conhecer, a gente está falando sobre fé. Fé no campo da alma, né? Fé nessa arena da alma, quando a nossa alma precisa também ser conquistada pela palavra de Deus, né? Então, aqui no verso 17, ele começa a falar de Abraão, né? E diz assim, como está escrito, Deus falando para Abraão, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Pode prosseguir.
Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, como lhe fora dito, assim será a tua descendência. Pode avançar. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade. Diga comigo, não duvidou por incredulidade. Então quer dizer que existe uma dúvida que pode vir na nossa mente, que não compromete nosso coração, porque essa expressão daqui ela é explicativa, né? Ela não é restritiva. Vou falar de português aqui. Então, diz assim, existe sim uma dúvida que compromete teu coração, que faz o quê? Que cancela a promessa de Deus na tua vida. Mas, será que Abraão é o pai da fé? Então, às vezes, a gente vê esse versículo, vamos mais um pouquinho. Por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, quando chega nessa parte do versículo aqui, e você vê essa expressão, eu não sei você, mas eu precisei receber algo de Deus, então eu disse, rapaz, eu tenho que chegar nesse lugar plenamente convicto. Eu acho que é o alvo de todo crente, ficar plenamente convicto, né? Então, Abraão chegou nesse lugar de plena convicção. Ele disse, rapaz, pode me destruir, pode acabar esse planeta, pode vir acontecer o que quiser, mas o que Deus me falou vai acontecer. É quando bota um trem na frente de sua frente e vem na sua direção, e aí vai desistir? Não, pode acabar com tudo, porque eu estou acreditando. Então, esse texto, quando chega no final dele, ele fala que Abraão estava plenamente convicto. Eu disse, rapaz, mas aí fica parecendo que Abraão era um super-herói, não é? Rapaz, esse homem começou e terminou a jornada plenamente convicto. Esse homem não passou pelos dilemas que eu passo, né? Na igreja é uma bênção. A gente está na presença de Deus, se Deus disser assim, vai acontecer, o que Deus disser que vai acontecer, vai acontecer. Mas e no nosso dia a dia? E quando a gente sai da igreja, eu recebi a palavra, mas e no nosso dia a dia? A gente enfrenta dilemas, né? Tem coisas que você já recebeu de Deus, mas tem aquela coisa que você tem certeza que Deus te falou, que ainda não aconteceu. Você já confessou, você já chorou, já gritou, já riu, você já fez de tudo, mas tem aquilo que, né? Você diz, rapaz, vai acontecer isso, mas ainda não aconteceu. Será que eu perdi o time? Será que eu não estou convicto? Será que eu não estou falando muito? Será que eu preciso falar mais? Será que eu falo menos? Será que eu penso mais? Será que eu penso menos? Será que eu descanso? Será que eu entro na batalha espiritual? Todos nós passamos por esses dilemas. E quando a gente olha para a vida de Abraão, parece que Abraão não passou por nada disso. Quando a gente vê plenamente convicto, Paulo dizendo, mas Paulo fala, ele não duvidou por incredulidade. Mas Abraão duvidou na mente dele sim. Aconteceu alguma coisa na mente de Abraão, e a gente vai ver isso, que chegou uma hora que Abraão estava, rapaz, Deus falou, mas eu estou nessa situação aqui. Vamos lá comigo? É lá em Gênesis, né? Mas antes de chegar em Gênesis 15, que é essa crise, né, pela qual Abraão passou por essa crise. Mas a gente vai voltar bem pouquinho em Gênesis 12, para a gente olhar para a história de Abraão e a gente ver como é que Deus operou com Abraão, como Abraão enfrentou os dilemas que todos nós enfrentamos, né? Lá em Gênesis 12, no verso 1, é a primeira vez que Deus fala com Abraão. Deus chama Abraão, né? E diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, Deus faz o que aqui? Deus dá uma palavra, mas não dá uma visão. Ele ainda não mostrou a terra. Então, Deus deu a palavra, diga comigo, Deus deu a palavra, mas não deu a visão. Ele disse, Abraão, pega tuas trouxas e vai, e segue. A terra eu ainda vou te mostrar. Então, Abraão tinha a palavra, mas não tinha a visão. Não é? Então, aqui diz, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Então, vem a promessa aqui. Como é que Deus vai fazer uma grande nação se esse homem nem filho tem? Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Então, tem a promessa do filho, a promessa da bênção,
Não é? A promessa de engrandecer o nome, e ele diz, se tu uma bênção, versículo 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus estava fazendo o que com Abraão? Ó, eu vou te dar um sonho, eu sei que tu não tem filho, eu vou te dar um filho. Abraão via em Isaac um filho, mas Deus via em Isaac o quê? A redenção da humanidade. Então é assim, Deus vai para realizar os seus planos na terra, usar os nossos sonhos. Deus vai nos envolver nos sonhos dele. Não é assim? Então, muitas vezes, a gente também tem que ter paciência quando certas coisas ainda não aconteceram. Por quê? Deus pode estar preparando algo muito grande para você. Não é assim? A gente vê os pais de João Batista, né? Velhos, a Bíblia diz, né? Isabel e Zacarias, velhos, não podiam ter filhos, e a Bíblia fala, tementes a Deus, é aquele povo que vivia na igreja, né? Aí você olha, rapaz, esse casal daqui, uma vida santa, temente a Deus, vivendo para Deus, e Deus não bota um filho na vida desse casal, não é? O povo pensando assim, e eles também se sentindo, rapaz, Deus ainda está vivendo para você, e não veio nada, nem filho, um filho a gente não teve, mas Deus estava preparando aquele que Isaías anunciou, né? O maior, antes de Jesus, o maior dos filhos de todos os seres humanos, o maior vindo antes de Jesus, né? Aquele que ia anunciar Jesus Cristo. Então, quer dizer, Deus preparou para esse casal algo muito especial, não é? Então, o casal podia estar pensando assim, rapaz, esse negócio está demorando, mas Deus estava dizendo, rapaz, o que eu tenho para tu é grande. Certo? Então, a gente também tem que olhar as coisas na nossa vida com a perspectiva de Deus, né? Não interpretar que porque não aconteceu, é porque não vai acontecer. Não aconteceu ainda porque o que vai acontecer é grande demais. Agora, isso é resultado de quê? Do que nós pensamos. Daquilo que nós alimentamos a nossa alma. Porque você pode olhar para essa palavra daqui. Você não vai conseguir olhar para a Bíblia e imaginar que vai acontecer uma desgraça com você. Você não vai conseguir. Porque a palavra de Deus vai dizer o quê? Ó, sou eu que sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para te dar o fim que você deseja. Então, Deus vai te dar o fim que você deseja. E no meio disso tudo, você vai estar sendo encaixado no plano de Deus para tocar a vida de multidões. Amém? Então, aqui ele faz essa promessa. Promete o filho, promete a terra e promete o quê? Uma bênção sobre a vida dele. Né? No verso 7, essa foi a primeira vez quando Deus chamou Abrão. A segunda aparição está no verso 7 desse mesmo capítulo. Gênesis 12, 7 diz assim, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência essa terra. Então, Deus vem e confirma a palavra, né? Deus vem e confirma a palavra para ele. Só um instantinho. Darei à tua descendência esta terra. Pronto, aí agora Deus vem com a palavra e com a visão, porque Abraão já estava no lugar que Deus tinha falado, e ele disse, ó, eu darei esta terra. Então, Deus deu a palavra e deu a visão a respeito da terra. Mas tem só a terra na promessa? Não, tem a bênção e tem o filho. E aí a gente vai para o capítulo 13, no verso 1, diz assim, ó, saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo que ele tinha, e Ló com ele, verso 2. Era Abraão muito? Então, Abraão aqui já estava experimentando de quê? Da bênção que Deus tinha prometido. A bênção que Deus tinha prometido lá, que tinha dado a palavra para ele, já estava se manifestando. Abraão já era muito rico. Então, Abraão já viu, né, a terra, Abraão já viu o resultado da bênção, mas Abraão não tinha visto o quê? Diante de si a promessa do descendente. Então, Abraão estava na situação que muitos de nós estamos. Rapaz, minha vida está boa, estou com saúde, eu não estou milionário, mas eu estou vivendo bem, está tudo certo com as minhas finanças, estou bem. Mas é aquela coisa que Deus me prometeu, ainda não aconteceu. Era a situação que Abraão estava aqui, né? E ele diz assim, então aqui a gente tem a confirmação de que a bênção se manifestou em Abraão, e no verso 14,
diz assim, Gênesis 13, 14, disse o Senhor a Abrão ainda, né? Ele não era Abraão. Depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e... Então Deus está dizendo a Abraão, eu prometi, agora você vai erguer os olhos e vai olhar. Ele tinha a palavra e agora ele estava olhando, né? E olha a terra, então Deus leva ele para outra, porque aqui chegou aquele embate dele com Ló, Ló foi para um lado e ele foi para o outro, aí Deus chegou na terra nova e disse, Abraão, olha a terra. Deus deu a palavra e disse, olha, não é? Então vamos lá. Então Deus aparece novamente aqui. Essas passagens que eu peguei foram as aparições de Deus com Abraão, né? Para a gente ver como é que Deus interagiu com Abraão, para que a gente possa aprender a interagir com Deus e ver o que Abraão viu. Então aqui no 13, 14, né, ele disse, olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, diga comigo, vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Ele já viu a bênção, já viu a terra, agora Deus está tocando nesse assunto de novo, de descendente. Né? Aí no verso 16 ele diz assim, farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Então Deus começa a fazer o que aqui? Até agora ele não tem mostrado, ele não tem dado um referencial para quê? Para que Abraão possa imaginar a sua descendência. Ele tem a palavra sobre o descendente, mas ele ainda não tem aquilo para que ele possa começar a usar a sua mente para cooperar com Deus. Então Deus começa a dizer, olha para o pó da terra, Deus aqui começa a dar uma dica para ele. Olhe para a terra e conte. Se você puder contar o pó da terra, vai ser assim. Então, eu não sei o que aconteceu aqui, né? Primeiro eu achei estranho, por que Deus não mandou ele olhar para cima, olhar para baixo? Será que Abraão, a essa altura daqui, já estava olhando para baixo demais, desanimado? Não sei, a Bíblia não diz. Mas talvez Deus tenha querido facilitar a vida dele. Dizer, você pode contar a areia da terra? Ele não falou para olhar para cima. Então, aqui já pode ser um sinal de que Abraão já estava meio que, Senhor, amém, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, mas o filho, Senhor, que tu me dissesse, eu não estou vendo, não. Então, a gente vai lá para o capítulo 15, em que esses pensamentos que estavam rondando a mente de Abraão, Abraão manifesta isso para Deus. No capítulo 15, diz assim, Gênesis 15, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão. Eu estou falando Abraão, gente, mas até aqui ele era Abrão, né? Veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão. Diga comigo, numa visão. Essa palavra é importante. Não é? Diz que a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão. Então, nesse contexto daqui, visão quer dizer o quê? Uma manifestação do Espírito Santo. Veja, Abraão não se pôs voluntariamente para ficar aqui pensando, não. Deus se manifestou. Né? A manifestação do Espírito Santo ela é soberana. Mas a gente vai ver aqui que existe uma visão em que Deus se manifesta soberanamente como uma manifestação, né? Mas existe uma visão que vem do teu exercício voluntário a partir da palavra de Deus, e você pega a palavra e você se põe a imaginar. Você começa a praticar o quê? Eu vou ver isso. Deus me falou o quê? Eu vou para um lugar de oração. E eu começo a me imaginar naquele cenário. Né? Então, muitas vezes, eu pensava isso. Eu pensava, rapaz, então Deus vai ter que fazer isso, porque assim, eu vou ficar aqui igual um besta, pensando, imaginando. Não é igual um besta, não. Deus quer usar a tua mente para te inserir no cenário profético da realização da promessa. Porque a ciência já mostrou que a nossa mente não faz diferença quando você está imaginando e quando você da realidade. Não faz uma distinção entre o que você imagina e a realidade, quando você está de olho fechado. A tua mente tem essa capacidade de te projetar na realidade. Mas, muitas vezes, a nossa mente está sendo usada o quê? Por causa de pensamentos errados, nós vamos tendo imaginações projetadas na nossa mente, o quê?
que vão contrários à palavra de Deus. Então, Deus está querendo nessa noite o quê? Nos trazer para esse lugar de instrução, para dizer assim, olha, você, em vez de ficar utilizando tua mente para ficar com pensamentos errados, medita na palavra e gera imagens corretas. Isso pode parecer um exercício simplório. Você pode pensar assim, mas rapaz, então quer dizer que eu vou ficar imaginando. Porque se você não ficar imaginando o cumprimento da promessa, você vai ficar imaginando coisa errada. Deus quer utilizar a tua mente para favorecer a tua fé. Né? Então, a gente vê o quê? Abraão aqui, dentro da tenda, né? E Deus aparece numa visão. Então, existe essa visão, que é uma manifestação do Espírito Santo, que depende somente de Deus acontecendo na tua vida. Mas existe uma visão que é projetada dentro de você, a partir que é fruto da tua imaginação. E que não é uma imaginação, eu vou ter uma ideia aqui, deixa eu ver, vou tirar na loteria. Não, é uma imaginação que você extrai a partir da palavra, da meditação da palavra de Deus. E isso daí não depende de Deus, depende de você. A gente vai ver a instrução o tempo todo de Deus aqui, não é assim, não fique aguardando e eu vou te dar uma visão. Não. Deus vai dizer assim, veja. A instrução da palavra de Deus é clara nesse sentido, veja. Como é que eu vou ver se não aconteceu? Fechando o seu olho, imaginando o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Então, Abraão está aqui, dentro dessa tenda, não é? Que tipo de pensamento está passando aqui na cabeça de Abraão? Vamos ver. A boca dele vai falar do que ele está pensando. Então, diz assim, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o meu empregado? Eu tenho tudo, mas vou deixar para o outro, porque o Senhor não me deu filho. Deus disse mais Abraão, disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendente, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Verso 4. A isto respondeu o quê? Logo. A isso respondeu logo o Senhor. Porque ele estava querendo, Abraão estava nesse momento, Abraão estava dizendo assim, rapaz, será que eu entendi errado o que Deus me disse? Que ele ia me dar uma descendência, mas ia ser através do meu empregado, porque antigamente tinha isso, né? A mulher era estéril, aí o homem tinha filho com as concubinas, o filho das concubinas era tudo filho dele, né? É tudo filho. Mas aí ele começou a pensar assim, rapaz, será que Deus estava falando outra coisa? Não, o que Deus te falou é exatamente o que vai acontecer. Não fica nesse lugar de dúvida, negociando, achando que Deus, rapaz, será que foi mesmo? Não, foi isso mesmo. É impossível. Então, é exatamente isso que Deus disse para você. Então, Abraão está nesse lugar de crise, dizendo, rapaz, e aí, Deus? Tudo que tu me dissesse eu já vi. Mas o filho que tu me prometesse, o Senhor não cumpriu, não. Aí isso respondeu, verso 4, aí isso respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduziu até fora, diga comigo, conduziu até fora. Deus tirou Abraão daquele ambiente. Aquele era um ambiente onde aquele era um ambiente viciado, onde Abraão pensava sempre o quê? Rapaz, não vai acontecer não. A mente de Abraão lutando com o Espírito, Deus disse, mas Abraão naquele lugar, Deus disse, eu vou ter que tirar esse camarada desse cenário. Muitas vezes você vai precisar sair mesmo desses cenários que falam que não vai acontecer. Você vai precisar sair fisicamente para olhar, né? Olhar aquilo que Deus te disse, te dar um horizonte para você que possa te lançar nesse ambiente de crença. Às vezes você vai ter que sair fisicamente de um lugar. Mas se você não puder sair de um lugar, você pode sair do lugar mesmo sem sair. Através de quê? Da tua imaginação. Deus aqui tirou Abraão da tenda. No ato profético, você vai ver aqui que ele tirou ele fisicamente desse ambiente, mas depois ele vai tirar Abraão desse ambiente mental de dúvida que Abraão estava. Então conduziu, verso 5, então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas se é que podes. Então Deus está dando uma visão nova, porque ele já deu uma dica para Abraão, mas Abraão não pegou. Ele disse, Abraão, conta, mas se Abraão tivesse começado a contar as áreas da terra e tivesse se animado, Deus era o suficiente.
Mas aqui Deus está dando uma visão nova. Deus leva ele para fora e diz, ó, quantas estrelas aí? Começa. Tais em quanto? Né? Então, ele disse, no verso, isso, olha para os céus e conta as estrelas se é que podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Mas espera aí, Deus falou com Abraão desde Gênesis 12 que a gente viu. Foi só agora que Abraão creu? Foi só agora que isso foi imputado justiça para ele. Quando Abraão cria na palavra, mas quando Abraão podia ver aquilo que Deus tinha falado para ele, o quê? Ele tinha uma visão clara do que Deus tinha falado para ele. Então foi agora somente que Abraão creu. Ou seja, a gente não pode apenas achar que a gente ouvir a palavra. A gente tem que saber que a gente precisa da palavra também ter o quê? Uma visão para que a gente possa o quê? Se apegar àquilo ali também. Porque Deus quer trazer a nossa mente para a arena da fé. Sabe, você pode ouvir a palavra, você pode confessar a palavra, mas se a tua imaginação estiver projetando um cenário contrário, sabe, não vai acontecer. Porque tudo fica envolvido. Quando você tem um cenário contrário projetado na tua mente, as tuas emoções vão lá para baixo. Foi o que aconteceu com Abraão aqui. Abraão estava desanimado. A Bíblia diz aqui, ó, Deus anima Abraão. Abraão estava desanimado, olhando para baixo, tanto que Deus disse, conta as areias? Conta areia. Abraão estava desanimado. Então, se você ouviu a palavra, você pode até estar confessando, mas se você não trouxer a tua mente para a arena da fé, deixar a palavra de Deus contaminar, não é contaminar, é contagiar, deixar a palavra de Deus contagiar a tua alma. É a palavra que vai te trazer alegria, ela vai te trazer ânimo. Então não pode, alguém diz que ouviu a palavra, está crendo, está confessando, mas está desanimado. A ação correspondente da mente humana à palavra de Deus, nesse caso, não existe. E no caso, para a gente desfrutar daquilo que Deus tem para a gente, o nosso espírito deve dar a resposta da plena convicção. A nossa mente deve dar como resposta o quê? A imagem, eu tenho uma visão, eu sei o que Deus vai fazer. Né? E a nossa boca tem essa expressão, essa ação correspondente de quê? De falar, vai acontecer o que Deus disse. Então, esse conjunto é a nossa integralidade, é por isso que Deus disse, né? Ama a Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento. Tudo teu tem que estar envolvido nesse processo. Porque é esse conjunto que vai te lançar nesse ambiente profético. Muitas vezes, eu tenho esse chamado de mestre na minha vida. E, às vezes, é um desafio para um mestre congregado na igreja, onde o pastor é profeta. Então, muitas vezes, o pastor Humberto lançava esses desafios para a gente, né? Entre agora, veja, entre. E eu ficava, né? Rapaz, eu vou entrar, tá bom, aleluia. Mas o quê? Não, eu estava só obedecendo com o meu corpo, mas o quê? Eu não estava usando a minha imaginação para entrar nisso. Até que teve um dia que quando eu estava, a presença poderosa de Deus, assim, uma unção tremenda, né? Me veio essa inspiração, rapaz, eu vou imaginar isso. Eu e minha mulher ainda não temos filhos. Então, ela estava do meu lado na igreja. Na hora eu peguei na mão dela, eu comecei a imaginar, eu vi a minha esposa grávida, quando eu vi isso, eu fiquei cheio de alegria, vontade de chorar, com vontade de correr, com aquela que eu nunca tinha experimentado antes. A gente está confessando isso e estamos confessando. A gente tem a palavra de Deus a esse respeito? Temos. Confessamos os versículos, conhecemos. Sabemos que Deus é um Deus da fertilidade, Deus da vida, sabemos. Mas eu não tinha isso. Eu pensava que era um ato soberano de Deus, mas quando eu me vi naquela situação, eu mesmo que decidi imaginar. E eu vi aquilo contagiando a minha alma, com aquela alegria, Então eu comecei a praticar isso no ambiente de oração. Eu ia para o meu lugar de oração e dizia, pronto, agora eu vou começar a imaginar. Eu começava a imaginar, começava a chorar, começava a rir. Então eu precisava o quê? Comprometer os meus sentimentos também. Deixar isso me contagiar. Para quê? Para eu não me desanimar. Não é porque a gente estava na mesma situação que Abraão, esperando contra a esperança. Cada dia ficamos mais velhos. Cada vez fica mais difícil. Mas a gente tem a palavra e agora a gente tem a visão. Então a gente tem expectativa de que vai acontecer.
Então foi por isso que eu quis trazer isso para vocês, porque estava faltando esse componente na minha fé, que eu não tinha, e que eu estava me vendo nesse cenário, sabe, que Abraão se vê aqui, sem visão, né? E agora Deus dá uma visão para Abraão, Deus dá uma visão para mim a respeito do que Ele falou comigo, e Deus quer te dar uma visão a respeito do que Ele vai fazer na tua vida nessa noite. Você não veio aqui por acaso, amém? Então diz assim, então aqui ele avança, né, diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça, e logo depois Abraão faz um sacrifício, faz uma aliança com Deus, né? Eu quero só citar esse finalzinho, olha só no verso 11, Abraão aqui ele faz o sacrifício, faz a aliança com Deus, e diz assim, ó, no verso 11, aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. E esse verso ele é interessante, por quê? O que foi que Jesus disse na parábola do semeador, quando ele falou da semente que cai na beira da estrada? Ele disse, a semente que cai na beira da estrada, e diz, as aves do céu vêm e roubam. Esse cenário daqui da aliança, esse cenário desse sacrifício de Abraão, aqui dessa aliança dele com Deus, é profético. Esse daqui é o quê? É o cenário mental de Abraão projetado aqui. Porque agora Deus disse, olha, você tem um sacrifício para olhar, que garante que aquilo que Deus falou para você vai acontecer, está no sacrifício de Cristo, quer dizer, tudo está no sacrifício de Cristo. Mas Abraão agora fazia o quê? Com as aves que vinham o quê? Roubar o quê? Os pensamentos. Essas aves representam o quê? Os pensamentos contrários. Então Abraão precisou se posicionar enxotando esse tipo de pensamento, como? Se focando na aliança que ele tinha com Deus, na fidelidade de Deus, na palavra de Deus. Amém? Então, nós vemos isso, né? E sabemos, e aqui em Gênesis 17:5, então veja, Abraão aqui, diz, a palavra diz, creu e isso lhe foi imputado para a justiça, mas sabia que o nome de Abraão só mudou, lá em Gênesis 17:5, de Abrão para Abraão, e nós sabemos no verbo da vida, e pregamos isso, que Abrão se tornou em Abraão. Quando Abraão se tornou em Abraão, ele confessava o que para todos? Eu sou o pai de multidões. Então, observe, em Gênesis 17:5 é que Deus vem mostrar a importância da confissão na fé. De Abraão dizer, eu sou pai de multidões, eu sou pai de multidões. Só em Gênesis 17:5. Mas existe esse componente que acontece o quê? Dentro de nós, que não é somente uma expressão do nosso corpo. É isso que acontece dentro da nossa mente. A imagem do que Deus falou na nossa mente aqui é que vai nos tornar plenamente convictos como tornou Abraão. Amém, gente? Então não é porque a gente fala que acontece, é porque a gente está todo envolvido nisso. O nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo envolvido em quê? No que Deus falou. Amém? Então, eu quero trazer essa aqui, vamos lá em Josué 1. Josué 1, eu não sei nem que horas que acaba, a ministração são 50 minutos, começou de que horas, pastor? Mais 10 minutos. Então, essa instrução da parte de Deus, ela é muito clara aqui. Josué 1, no verso 8, diz assim, olha, não cesses de falar do livro desta lei. Olha, falando da importância da confissão. Mas olha o que ele diz depois. Antes o quê? Medita. Se eu disser a você que essa palavra medita no hebraico é exatamente traduzida em outros versículos, aquele versículo lá de Provérbios 23:7, que diz assim, como ele imagina em sua mente, assim ele é. Todo mundo conhece esse versículo, né? Essa palavra imagina é exatamente a mesma palavra. De quê? De meditar. Mostrando para nós o quê? Que não é uma imaginação solta que vai envolver a nossa alma nesse processo de crença. É uma meditação que vem da palavra de Deus, é uma imagem que nós extraímos da promessa de Deus para a nossa vida. Meditar e imaginar no hebraico é exatamente a mesma palavra. Você pode conferir lá. Amém? Então diz aqui, antes medita nele no livro, dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Então farás prosperar. Olha só,
Então quer dizer que não é Deus que me faz prosperar, não. Não é você mesmo, meditando na palavra e confessando a palavra. Agora, se você confessar e não meditar, vai funcionar? Não. Então a instrução de Deus é o tempo todo isso. Veja, medite, gere imagens, imagine, veja. Deus vai dizer. Lá em Josué, aqui, mesmo capítulo, em Josué 6, quando Josué, vamos avançar mais um pouquinho, ó, Josué, no capítulo 6, verso 2, essa versão na revista atualizada diz assim: então disse ao Senhor, né, Josué na frente da cidade de Jericó, então disse o Senhor a Josué, o quê? Olha, mas aqui nessa versão parece que isso aqui é um vocativo, como diz, olha, essa versão mostra como se fosse um vocativo, mas não é. Quando você vai lá na versão King James, diz assim: então Yahvé falou para Josué, vê. Diz assim, então Deus disse a Josué, vê, entrego nas tuas mãos. Deus está dizendo, ó, você vai entrar nesse cenário lá, mas antes você vai ver, eu entregando essa cidade para você. Ah, irmão, mas isso é no Antigo Testamento, não é não. Lá em 2 Coríntios 5,17 acontece o quê? Lá diz assim, ó, vamos lá, 5,17, eu não queria não, ele vai projetar? 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Está vendo essa palavra aqui? Volte, meu irmão. Essa palavra aqui, eis. Sabe o que é essa palavra? Veja. Deus conquistou uma herança para você em Cristo. Agora Paulo está dizendo, veja. Então não é uma doutrina que eu estou criando, não. Está na palavra e vocês estão vendo. Amém? Então, o que é imaginar? Eu procurei em dicionário, né? É a ação de gerar imagens. Formar, olha só a definição do dicionário. Formar uma imagem mental de algo não presente. Não é que não existe. É de algo que somente não está presente ainda. Então você imagina. Quem é que vai imaginar? É Deus que vai imaginar e te dar uma visão. Se Deus não te der uma visão, você está fora desse processo? Não, somos nós, é um ato voluntário, é por isso que Deus disse, veja. Aí você faz o quê? Você fecha o seu olho e começa a imaginar. Você se lança nesse cenário. Se deixa envolver com isso. Amém? Então, o que é que eu percebi que Deus queria fazer conosco nessa noite, né? Muitas vezes nós estamos comprometidos na confissão da palavra, porque somos educados assim, no verbo da vida está certíssimo, o espírito da fé é isso, eu criei, por isso falei. Né? Mas Deus quer o quê? Nos trazer fazer com que a nossa fé, né? Fazer com que a nossa mente coopere com a nossa fé. Né? Deixar com que essas imagens, primeiro que a gente possa aprender a gerar imagens na nossa mente daquilo que Deus falou. Depois deixar que os nossos sentimentos acompanhem isso, para que venha alegria, para que venha paz, para que você ande animado. E aí você pode estar no cenário que for, você está animado. Sabe? Preocupar-se é imaginar, é utilizar a tua imaginação, é ocupar a tua imaginação com algo errado. Projetando um cenário errado. Então eu quero te dizer nessa noite, o mesmo trabalho que dá para você imaginar que algo não vai acontecer, é o mesmo trabalho que você vai ter para imaginar que vai acontecer. Então eu quero dar um conselho, como Deus disse ao povo, né? Escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, imaginar aquilo que Deus te falou acontecendo. Amém? Então é assim, a nossa mente, nós nascemos de novo, a nossa mente caída, então precisa ser renovada, por isso que a palavra fala tanto da importância do que a gente pensa, porque são os nossos pensamentos recorrentes que vão gerar imagens, não é? Então, por isso que Deus fala tanto sobre isso. Então, uma mente renovada não vai conseguir projetar a realização da promessa de Deus. Porque é muito bom, Deus fala, a gente acredita que Deus é poderoso. Sim, Deus é poderoso, mas Ele quer fazer através de você. E aí, agora, depende de você também entrar no processo e imaginar. Você acredita que vai acontecer com você? Então, o diabo vai fazer o quê? Vai lançar essas aves. Essas aves representam o diabo.
lançar pensamentos errados para nos projetar para o quê? Primeiro, para o passado. Porque ele tem o teu passado para jogar na tua cara. Então, a gente tem que usar a nossa mente para projetar imagens sobre o nosso futuro de acordo com a palavra de Deus. A gente precisa assumir o domínio daquilo que a gente pensa. Isso fala sobre reinar em vida. Temos o domínio daquilo que nós pensamos, desde que a gente esteja meditando na palavra de Deus. Amém? Então é isso, se a gente colocar a nossa mente no passado, a gente vai ter frustração e desânimo. Se a gente colocar a nossa mente no futuro, com os pensamentos incorretos, né, nós vamos ter o quê? Preocupação. No futuro, preocupação com o pensamento errado. No passado, desânimo. Então, a gente precisa colocar, nós precisamos prever o nosso futuro, usar nossa mente para prever o nosso futuro. E colocar nossa mente nessa cooperação com fé. O pessoal do louvor pode vir. Amém, gente? Então, a gente vê o quê? Essas realidades que estão na palavra de Deus, você vê que tem cientistas que estão falando sobre isso. Não sei se vocês conhecem aquele livro The Secret, o Segredo. Não sei se eu li esse livro quando eu não era crente, e da Rhonda Byrne, e ela fala sobre isso, sobre qual é o segredo que esse livro fala. É você atrair coisas boas, habituando-se a pensar positivo e a acreditar. Então, as pessoas do mundo já descobriram que isso funciona. Só que o que elas fazem? Elas querem tirar Deus da jogada. Se você tirar Deus da jogada, você tem somente o quê? Você tem somente um sonho e uma esperança de que aconteça. Mas se você se dispuser, se dispuser a praticar isso que a gente está falando, né, você não vai ter em vez de um sonho, você vai ter uma visão. E em vez de esperança, você vai ter certeza de que vai acontecer o que você está crendo que vai acontecer. Amém, gente? Então é isso. Eu quero convidar você hoje a sair da sua tenda. Esse lugar onde você já está viciado, esse lugar fala com você que não vai acontecer. Eu quero te convidar para você sair da sua tenda nessa noite, desse lugar em que pensamentos dizem que não vai acontecer, em que você tem imagem do passado, frustrações, coisas que você acha que acreditou, mas não aconteceu. Mas nessa noite, eu quero que você se levante com essa palavra de Deus que você já tem aí no seu coração. A gente vai cantar um louvor aqui. Eu quero que você feche os seus olhos. É por isso que a gente fecha os olhos, meu irmão. Para que a gente possa dar vazão, deixar nossa mente operar. Sabendo que Deus está aqui, Deus vai pegar junto contigo. Você vai ver acontecendo no teu coração, na tua mente, aquilo que Deus falou. Amém, gente? Então é isso. Essa palavra, eu fui muito enriquecido estudando esse assunto. Tenho certeza que se vocês pegarem, meditarem nisso, vocês vão ser abençoados também. Amém, gente? Muito obrigado. Pastor, pode vir.